Eu tenho uma perna maior que a outra. Qual é o risco de trombose? Pessoas que sentem mais dor em uma perna e às vezes não sentem quase nada na outra. Será que essas pessoas estão tendo uma trombose? Ou será que o risco é mais alto? O que pode estar acontecendo com aquela pessoa? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal e tocar nas notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, a gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam pra gente aí nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Minha perna esquerda tem 3 centímetros maior do que a perna direita na panturrilha. Qual o risco? Então vamos falar um pouquinho sobre os riscos de má circulação e trombose. Primeira coisa, o nosso corpo ele não é exatamente simétrico. Por exemplo, talvez você seja destro, talvez você seja canhoto, né? Você escova o dente, penteia o seu cabelo com a mão direita. Outras pessoas escrevem, se alimentam com a mão esquerda. Pessoa destra, pessoa canhota. Da mesma forma, o nosso corpo, então, ele não é exatamente simétrico. Você pode, às vezes, usar mais um braço, uma perna, em detrimento da outra. Então, necessariamente a gente não vai ter uma simetria igual. Talvez se você medir o seu braço, a sua perna, vai dar uma assimetria, uma discreta diferença no tamanho de uma para outra. Esse tamanho é normal até cerca de 1, 2, até mesmo 3 centímetros. Então, naturalmente, você pode ter, sem nenhum problema de circulação ou trombose, a perna direita 1, 2 ou até mesmo 3 centímetros maior do que a perna esquerda. Isso por conta do que eu acabei de falar. Você usa mais no dia a dia um membro do que o outro. É o seu lado dominante. Se você escreve com a mão direita, come com a mão direita, penteia o cabelo, talvez o seu lado direito seja o dominante. Você use mais esses membros, tanto o braço quanto a perna. Quando que a gente deve desconfiar de má circulação e trombose? Toda vez que o tamanho, né, tanto do braço quanto da perna, for maior que 3 a 4 centímetros com relação ao outro lado, isso chama a nossa atenção que alguma coisa pode estar acontecendo ali. Mas o que está acontecendo? A gente vai ter que pesquisar, porque podem ser tantos problemas de circulação, como formação de trombos ou coágulos dentro dos vasos sanguíneos, mas também problemas linfáticos. Linfáticos são pequenos vasos que ajudam a combater o inchaço, o edema na sua perna ou no seu braço. Então a gente precisa lembrar de doenças como linfedema, que são alterações nos vasos linfáticos. A gente precisa lembrar de doenças nas gorduras do corpo, como por exemplo o lipedema e a celulite, além da má circulação e da trombose. Então toda vez que um lado do corpo começar a ficar de tamanho diferente, assimétrico, principalmente se isso foi de forma súbita. Ah, Antônio, semana passada eu não estava sentindo nada. Essa semana minha perna começou a ficar diferente. Quando esses sinais e sintomas são súbitos, são repentinos ou começaram a se desenvolver e você percebeu que começou a vir associado uma dor, às vezes além do inchaço a pessoa tem a sensação de que aquela perna está quente, formigando, queimando, a gente precisa ter atenção. E além disso, uma coisa muito frequente no nosso meio, a erisipela também, que é quando a perna fica vermelha, quente, inchada e dolorida. Então tudo isso podem ser problemas que podem acontecer tanto nos braços quanto nas pernas. Então quais são as 4 coisas que a gente precisa lembrar? Trombose e a má circulação, doenças linfáticas, doenças nas gorduras como lipedema e a celulite e a erisipela. Como diferenciar? Os sinais e sintomas vão nos ajudar. Por exemplo, na erisipela é clássico a perna ficar bem vermelha e quente, além do inchaço. Na trombose também isso acontece, mas o vermelhão ele é um pouco menor. A trombose, o sinal e o sintoma clássico dela é uma dor de início súbito, repentino. Ontem eu estava bem, hoje começou a ficar diferente a minha perna. Então eu senti uma dor de início súbito acompanhado de um inchaço que é progressivo, não melhora. Isso é típico da trombose. E com relação ao linfedema e o lipedema, a gente vai ter outras alterações que são características,
como por exemplo no linfedema, é bem comum a pessoa já nascer com essa assimetria, mas durante a vida ele pode ser secundário a doenças como a filariose ou até mesmo tumores, câncer, pode invadir os vasos linfáticos, e o lipedema é clássico na idade das mulheres jovens, onde começa as alterações hormonais do ciclo menstrual, principalmente disparado por gatilhos alimentares. Aquela alimentação inadequada, às vezes com excesso de gorduras e frituras, pode desencadear o lipedema. O correto é o quê? É a gente fazer exames direcionados para aquela suspeita. Se eu estou suspeitando de erisipela, eu vou direcionar alguns exames, como por exemplo exames de sangue, que vão ver as toxinas da bactéria, já que a erisipela é causada por uma bactéria chamada Streptococcus. Se eu estou pensando, por exemplo, numa trombose, um ultrassom com Doppler pode ser suficiente para me ajudar a fazer esse diagnóstico. Agora, como no caso de um linfedema, talvez sejam necessários estudos linfáticos, como a linfocintilografia. E em situações como o lipedema, questionários pesquisando gatilhos inflamatórios podem me ajudar no diagnóstico. Eu tenho que lembrar também de outros problemas, como hérnias de disco, inflamações nos joelhos, artroses, artrites. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas o que é o principal você entender? Pequenas assimetrias são naturais do nosso organismo. Começou uma assimetria, algo que não era normal do seu organismo, uma dor repentina, começou um inchaço, ficar vermelho, quente, a perna começou a ficar diferente de forma repentina, aí você precisa procurar auxílio para poder fazer o diagnóstico correto. Então, pequenas assimetrias nós vamos tolerar, vão ser algo normal do nosso organismo, mas principalmente quando surgem sintomas novos, a gente precisa ter atenção, porque uma doença pode estar em curso e a gente precisa fazer o diagnóstico correto, e para isso o auxílio médico é muito importante. Em casa, em site de busca, em vídeos, você não vai conseguir confirmar. Você só vai conseguir confirmar com um profissional habilitado e provavelmente alguns exames complementares. E o risco de trombose? Quais são aquelas pessoas que têm mais risco ou menos risco? Os principais fatores de risco da trombose, eles vão se sobrepondo como se fosse uma escadinha. Pensa numa pessoa que fuma, abusa do sal, do açúcar, tem uma alimentação incorreta, está acima do peso, não pratica atividade física, cheio de varizes nas pernas, já tem histórico na família de má circulação. Ou seja, vários fatores vão se sobrepondo e a pessoa acaba desenvolvendo uma má circulação e uma trombose. Com relação ao exemplo oposto, também é verdadeiro. Por exemplo, aquela pessoa que tratou as varizes, não fuma, não toma anticoncepcional, faz atividade física, controla o seu peso, a sua alimentação, cada vez menos essa pessoa corre risco de ter má circulação e trombose. Então, quais são os riscos? Os riscos de você desenvolver problemas circulatórios, eles não estão relacionados ao tamanho da sua perna. Se a sua perna é maior ou menor do que a outra, o seu braço é maior ou menor, provavelmente não é isso que aumenta ou diminui o seu risco, mas vários outros fatores como esses que eu acabei de citar, que vão nos dizer se você tem um risco alto ou não. Mas o principal é você lembrar que assimetrias de 1, 2, no máximo 3 centímetros entre os braços e as pernas é só porque é o seu lado dominante. Agora, se essa assimetria supera 3, 4 ou 5 centímetros, principalmente associado a problemas como dor que você não sentia antes, inchaço que não tinha na sua perna ou no seu braço, sensação, de vermelhidão, calor, a perna ficou vermelha, quente, isso são sinais de alerta que você precisa descobrir o que está acontecendo com você e sim, pode ser uma má circulação e uma trombose. Se você quer entender como blindar as suas veias contra a má circulação e trombose, cuidar da sua saúde cardiovascular da forma correta, no protocolo antitrombose a gente vai te dar um plano de ação, um passo a passo para você fazer isso da forma correta. Na descrição desse vídeo você encontra um link para conhecer o protocolo antitrombose e não esquece de clicar no gostei se você tiver aprendido algo importante aqui e gostado desse vídeo. Quero também que você se inscreva no canal,
toca no sininho para ativar as notificações e que você vá nos comentários para me falar qual é o seu nome, de qual cidade você está falando e qual problema você está enfrentando. Talvez a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time, principalmente se você estiver inscrito no canal, porque isso nos ajuda a te localizar e escolher a sua dúvida. Se você não tem nenhuma dúvida, sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, para eu saber o que está passando aí do outro lado, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Espero no próximo vídeo. Até lá!